Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março. Veja agora comigo os destaques de hoje. Morte de brigadiano em Gravataí vai sendo desvendada. A polícia já prendeu 2 suspeitos do crime. Saiba qual a motivação do assassinato em instantes. Hospital novo com problemas velhos. A estrutura montada pelo Exército na Zona Sul de Porto Alegre já está quase lotada. Daqui a pouco te explico como isso aconteceu. E saiba todas as informações sobre a retomada do pagamento do auxílio emergencial, quando chega o alívio financeiro esperado pela população e pelo comércio. No futebol, hoje nós vamos especular quem será que a dupla Grenal está contratando para reforços dos times. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. 11 horas e 35 minutos e atenção, um dia para nunca esquecer. É assim que o secretário de Saúde de Campo Bom definiu agora há pouco, esta sexta-feira. Informação que nos chega agora, 6 pacientes morreram por falta de oxigênio. A prefeitura diz que houve uma falha do sistema de distribuição. Por isso, vamos até a redação conversar com Glauco Paza, que vai atualizar o que aconteceu agora há pouco em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Oi, Glauco. Tudo bem, André? Bom dia. Dentro do possível, bom dia a todos, né? Uma tragédia que foi registrada no Hospital Lauro Rois, em Campo Bom. A explicação, André, estaria no sistema de comunicação. É o sistema que abastece de oxigênio aqueles leitos em que os pacientes precisam justamente deste insumo. É um sistema que comunica ao fornecedor, essas são informações preliminares, comunica ao fornecedor quando é necessário repor oxigênio. E isso não foi feito. Inclusive, faltou oxigênio para aqueles pacientes, então, que estavam necessitando. Pelo menos 6 morreram em virtude desta falta de oxigênio. A Secretaria Municipal de Saúde está reunida com a direção do Hospital Lauro Rois. Promete se manifestar oficialmente, por enquanto não há essa manifestação. O fato é que é realmente uma tragédia. A Secretaria Estadual de Saúde, André, já havia manifestado aos hospitais que é necessário manter um estoque mínimo de oxigênio, só que a explicação não seria essa. Haveria oxigênio em estoque, se fosse necessário, houve problema no abastecimento. Bom, para quem está chegando agora, 11 horas e 37 minutos, o SBT Rio Grande trazendo aí a triste notícia, informação que chegou agora há pouco. Queremos ressaltar que esta informação repassada pela Prefeitura de Campo Bom, segundo informações transmitidas pelo próprio Hospital Lauro Rois, lá de Campo Bom. Não se sabe ainda ao certo em detalhes, até porque isso aconteceu agora de manhã, o que aconteceu, aonde foi a falha nesse sistema de comunicação, o que nós estamos acompanhando, né, Glauco, em diversos hospitais, inclusive o prefeito de São Leopoldo disse que teve que buscar tubos de oxigênio essa semana porque não tinha caminhão que pudesse fazer a distribuição e a prefeitura foi lá e pegou para poder fornecer aos hospitais. Então são informações que nos chegam agora, de fato um fato lamentável, uma tragédia, como disse o secretário de Saúde lá de Campo Bom, um dia, uma sexta-feira para esquecer jamais. E a partir que a gente vai tendo, né, Glauco, outras informações a gente vai atualizando. Como dissemos, foi agora há pouco que aconteceu em Campo Bom a morte de 6 pessoas por falta de oxigênio. Glauco. Exatamente. Não há informação também a respeito desses pacientes. Logicamente, tem que se preservar primeiro as famílias, né? E a gente espera, então, a manifestação oficial, inclusive, do município de Campo Bom a respeito do que aconteceu, André. Muito bem, daqui a pouco voltamos a conversar, Glauco Paza. E atenção, sobre o assassinato de um brigadiano em Gravataí. Esta semana ele foi sepultado hoje de manhã lá em Cachoeirinha e a Polícia Civil já tem uma linha de investigação e deu detalhes sobre este caso. Por isso nós vamos conversar agora ao vivo com o colega Lucas Abate, que vai conversar com a gente a partir de agora, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Quais são as informações novas que temos a respeito do caso do policial que estava dentro do carro quando foi atacado? Oi, André, bom dia a todos. Esses detalhes foram divulgados agora pela manhã em coletiva de imprensa. Não, tivemos um problema no áudio com... Agora sim. Estamos em contato com o Lucas Abate, que vai atualizar as informações a respeito da morte deste soldado. Sim, testando, ok. Pode ir, Lucas. Oi, Lucas, tá ok. Já estamos ouvindo, pode falar. Oi, André, bom dia para ti agora sim, para todos que nos acompanham. Os detalhes desse caso que foram divulgados agora pela manhã em coletiva de imprensa aqui no Palácio da Polícia. 2 suspeitos foram presos.
Um deles, ligado diretamente, segundo a polícia, estava na cena do crime. E o outro, André, é uma pessoa que está envolvida indiretamente porque ajudou na fuga e também ajudou na ocultação, na tentativa de ocultação de provas. Daqui a pouco a gente vai conversar com o delegado Guilherme Calderipe, que investiga esse caso, e ele vai explicar até essa situação, André, porque eles tentaram criar uma artimanha para atrapalhar a investigação, mas não deu muito certo e um deles foi preso, inclusive, tentando queimar um carro falso que eles queriam fazer que parecesse o carro utilizado nesse assalto. Mas daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre isso. Tá certo, até daqui a pouco. Obrigado, Lucas. E só fazendo uma informação que nós passamos agora há pouco sobre a morte de 6 pacientes em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Atualizando os detalhes, como dissemos, aconteceu agora há pouco. Não houve falta de oxigênio no Hospital Lauro Roys, em Campo Bom. O que houve foi uma pane em um equipamento que aciona o circuito reserva, o que ocasionou um desabastecimento temporário. Infelizmente, todos esses 6 pacientes eram pacientes grave Covid, que estavam com Covid-19. Daqui a pouco trazemos mais detalhes e informações do que aconteceu agora de manhã em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Faltando 20 minutos para o meio-dia, você vai ver daqui a pouco. Sobram pacientes, falta o básico. Os estoques de medicamentos para a sedação de doentes da Covid-19 estão quase zerados em muitos hospitais do Rio Grande do Sul. Já já você vai entender como os preços abusivos estão atrapalhando a compra desses remédios que são essenciais dentro de UTIs. Daqui a pouco trazemos os detalhes e as informações. Nós vamos ao rápido intervalo. Em seguida vamos atualizar tudo o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. Até já. Muito bem, já estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora 11h44. Tem um recado muito importante para todos vocês, dos nossos amigos da Solução Financeira. Preste atenção. Olha essa dica imperdível. Você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento pelo valor de cada parcela. Agora, some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere, a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. E tudo o que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983245480. Você receberá uma análise gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant 1170. Se você preferir, pode solicitar a sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp 983245480. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, atenção. Alerta máximo em unidades de saúde que atendem pacientes com coronavírus. Os estoques de medicamentos utilizados para sedar pacientes estão quase que zerados, vazios. Apesar do Rio Grande do Sul ter recebido uma remessa do kit em intubação, o problema está longe de ser resolvido. Na reportagem a gente explica em detalhes. Preste atenção. A unidade de pronto atendimento de São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, tem estoque para mais um dia de medicamentos para pacientes com Covid. Alguns deles fundamentais para o processo de intubação. No hospital público da cidade, a quantidade é suficiente para uma semana. A situação fez a prefeitura requisitar analgésicos, anestésicos e relaxantes musculares a farmácias e até clínicas veterinárias. Estamos consumindo aqui em 3 dias o que se consumiria em um mês. Mesmo pagando uma diferença tão altíssima de quase 1000%, mesmo assim, a gente não está conseguindo suprir os nossos estoques. Um exemplo da alta dos medicamentos, segundo os hospitais, é a ampola do sedativo Midazolam, que hoje custa quase R$30, 10 vezes mais que antes da pandemia. O Hospital de Sapiranga, cidade vizinha a São Leopoldo, tem estoque para, no máximo, 7 dias. Se nós não conseguirmos repor esses medicamentos, como nós faremos? Provavelmente teremos que fechar leitos de UTI, pois não tem como trabalhar sem esses medicamentos. A Frente Nacional de Prefeitos alertou hoje a Presidência da República para um cenário trágico nos próximos dias, com falta de oxigênio e medicamentos para sedação.
A entidade pede providências imediatas. A pessoa já está sofrendo, né? Se você pegar a UTI, a intubação, são procedimentos que, como eu disse, são necessários para salvar a vida. Os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná firmaram um compromisso de ajuda mútua com regulação compartilhada de leitos, insumos e medicamentos do chamado kit intubação. O Ministério da Saúde considera a região sul o atual epicentro da crise sanitária nacional. Os representantes também solicitaram prioridade na disponibilização de vacinas contra a Covid-19. O socorro também vem de longe. O governo do Amazonas vai enviar ao Paraná 200 cilindros de oxigênio. As equipes começaram a retirar os equipamentos dos hospitais de Manaus. A Força Aérea fará o transporte até Curitiba, de onde serão distribuídos para o interior. Bem, muito bem. Bom, agora atenção, o hospital de campanha montado pelo Exército aqui na Zona Sul de Porto Alegre começou a funcionar hoje e deve lotar em seguida. A quantidade de pacientes ela é muito grande. Quantos pacientes foram transferidos para essa estrutura? O Lucas Abate, ao vivo, nos traz os detalhes, não é mesmo, Lucas? André, essa estrutura já começou a ser ocupada a partir de hoje, por volta das 9 horas da manhã. O primeiro paciente, um homem de 39 anos, foi transferido para o hospital de campanha. Inicialmente, André, serão 17 leitos de enfermaria, leitos clínicos de baixa complexidade, mas que, conforme demanda, conforme até necessidade futura, podem ser ampliados para 8 leitos de unidade de tratamento intensivo. André, um respiro muito pequeno, porque somente na emergência do Hospital da Restinga, que é de onde esses pacientes estão vindo, 80 pacientes pela manhã estavam na emergência. E a estrutura tem apenas 17 leitos. Eu até questionei o diretor do hospital, Paulo Scolari, sobre qual seria o tamanho desse alívio e olha só o que ele respondeu. Hoje nós estamos com 210 pacientes internados, ele representa um pouco menos de 10%. Obviamente que ele nos dá um alívio, não é uma grande quantidade, né? Mas nos dá um alívio porque ele nos libera 17 leitos de emergência para absorver a demanda que vem chegando. Porque durante a noite, normalmente, é 8 ou 10 ambulâncias trazendo pacientes. Ou seja, André, se liberam essas vagas, mas uma expectativa aí que já durante a noite todo esse espaço que foi liberado seja novamente ocupado. O diretor manifestou uma outra preocupação ainda com relação a recursos. Não tem mais respirador disponível, dos 41 que tem lá no Hospital da Restinga, os 41 estão ocupados. Ele diz que vai receber outros, mas isso significa mais gasto com recurso humano, com profissional, com medicamentos e também com outros custos hospitalares. Vamos ouvir o que disse o diretor. Nós vamos receber 5 respiradores. Atrás desse respirador vem uma série de outros custos. Vem enfermeiros, técnicos, médicos, sedativos, custos hospitalares, oxigênio. Então, as pessoas não podem achar que é simplista demais. Nós não recebemos nenhum recurso público esse ano, além do que a gente recebe do nosso dinheiro corriqueiro. Então, eu acho que está na hora do poder público pensar de uma forma diferente. Os sedativos, do que a gente chama de kit intubação, esses sedativos somem no mercado. Agora, até ontem eu li uma matéria muito preocupante de que não teriam mais esses sedativos no mercado. Se isso acontecer, vai ser um caos realmente, porque a gente precisa sedar os pacientes, né? Vejam a situação. E agora o importante, Lucas e Glauco, e as pessoas que estão nos acompanhando, vamos aqui conversar um pouquinho. O momento ele é tenso? Sim, ele é tenso. E não é a primeira vez que a gente ouve falar nisso, pelo contrário. Lá desde o início da pandemia, nós sabemos e temos ciência daquilo tudo que vem junto com uma pandemia, todas as consequências. E uma delas era a questão de pessoal e questão de remédios, os chamados insumos. O prefeito de São Leopoldo, por exemplo, fez uma solicitação, vi agora de manhã, para que as farmácias e também as lojas veterinárias de agropecuária forneçam imediatamente, é uma requisição que foi feita,
e que eles estão, portanto, entregando para o hospital para que haja... São diversos remédios, principalmente para aqueles pacientes que necessitam, né, receber o tubo e precisam dormir, né, numa linguagem bem simples, quer dizer, são remédios sedativos e outros tipos também. Então, há necessidade, Glauco, Lucas, da gente agora, as autoridades... infelizmente, e o Ministério Público está em cima disso, a cobrança por valores aumentou absurdamente o valor de muitos dos remédios e isso tudo está na mira, né, do Ministério Público. Só que a gente não tem mais tempo, os hospitais estão necessitando de remédios e estão necessitando de profissionais também. André, Lucas, nós estamos naquela fase em que se houver leito, não tem insumo. Se tem insumo, falta equipamento. Se tem equipamento, falta uma outra coisa, quiçá não falta tudo. Boa notícia, a Anvisa está gestionando a possibilidade de importação, por exemplo, de insumos, sem todo aquele trâmite, né, legal, demorado que existe até hoje e com diminuição de valores. Importação direta. E a outra boa notícia, a Secretaria Estadual de Saúde conseguiu abastecer 30 hospitais que já haviam reclamado, digamos assim, da falta do chamado kit de intubação, tá? Mas isso tem prazo de validade. Amanhã, depois, pode faltar de novo. Então, é necessário realmente uma atitude mais forte, né, André? Lucas? E Glauco, e quase faltou no Hospital da Restinga. O alerta que foi dado pelo diretor disse que ontem ele só tinha um medicamento que é um bloqueador neurológico usado para intubação. Ontem ele só tinha medicamento para hoje. Agora ele conseguiu repor o estoque para mais 10 dias, então tem esse respiro, mas ele disse que está sempre nessa situação, não sabe por quanto tempo vai ter esse medicamento. Ele deu exemplo de um deles, André, que é esse bloqueador neurológico usado para pacientes que têm uma situação ainda mais delicada dentro da UTI. Cada ampola desse medicamento custava R$30 com os fabricantes. E cada paciente usa até 10 ampolas por dia. Qual o valor? Sabe quanto, André? Está o preço na distribuidora agora? Antes, era R$30. Era R$30. E agora quanto que está? R$198. Cada paciente, ó, vamos fazer a conta. Cada paciente usa entre 8 e 10 ampolas por dia. André, se tem um cálculo que o paciente na UTI custa, em média, R$2.000 por dia. Com esse preço do medicamento, só esse medicamento já dá o custo total da UTI, bate nos R$2.000. Ou seja, uma inflação muito grande no valor desse medicamento. Bom, o momento, sim, ele é um momento de muita atenção, é um momento bastante sério na saúde pública, mas não é o momento, né, da gente entrar em desespero. Nós precisamos, sim, manter os pés no chão, né, precisamos respirar e as autoridades agora, chegando o final de semana, precisam urgentemente fazerem, né, o que é necessário, mesmo fazendo alguma solicitação, que seja em clínicas, que seja para outros estados, que seja para o Ministério da Saúde, porque não adianta também o profissional trabalhar no limite. Ele precisa, né, de uma segurança, né, para que possa, enfim, trabalhar dentro de uma UTI, porque são pacientes diferenciados, Lucas e Glauco. E tem que reforçar sempre, André, que as coisas têm que andar juntas. Não adianta ter hospital de campanha somente se não tem gente para operar. A reclamação ali do doutor, ela me espanta. Nós não temos os recursos a mais, de repente, que eram necessários. Nós recebemos até hoje só aquilo que estava previsto. Poxa, nós estamos num momento atípico. É claro que o gasto vai ser maior, o investimento tem que ser maior. É a hora do governo, do poder público responder a essa demanda, né? Nós já temos uma posição da Prefeitura de Porto Alegre, né, Lucas? Sobre uma reclamação bem específica que foi feita pelo diretor, André, sobre SAMU. Ele disse que os hospitais são proibidos de recusarem pacientes do SAMU e muitas vezes eles estão com a emergência no limite físico, inclusive, mas por conta dessa diretriz são obrigados a receber esse paciente. A prefeitura se manifestou, disse que é uma regra do sistema, que os hospitais podem fechar as entradas da emergência por um curto espaço de tempo, só para fazer algumas movimentações internas,
mas que remoções do SAMU não podem ser recusadas, já que o paciente, mesmo num local sobrecarregado, ainda é a melhor chance, a melhor oportunidade de sobrevivência nesse caso, André. Então fica o nosso aí pedido, não é, Glauco, para que nesse momento, né, principalmente as autoridades, que são as pessoas que necessitam fazer toda a coordenação, como dissemos, o próprio reportagem da Luciane Coman mostra isso. São Leopoldo fez uma requisição para clínicas, para farmácias de medicamentos necessários, mas eles têm um período, né? Eles não sabem ainda por quanto tempo, mas eles são limitados. Então, nesta hora, é importante que haja uma comunicação, menos burocracia, para que todos os hospitais que estão atendendo pacientes, e já mostramos aí, não são poucos os remédios, né? Muito pelo contrário, já mostramos que o atendimento a um paciente grave de Covid necessita de oxigênio, necessita de medicação, necessita de profissionais especializados, portanto, necessidade nesse momento cada vez mais das autoridades conseguirem proporcionar às equipes de saúde, Glauco, que já estão reduzidas e exaustas, mas precisam nesse momento ter toda a segurança e tranquilidade para lidar e trabalhar com os seus pacientes, Glauco. Até porque a gente não pode falar em improvisação, né? Numa área como saúde, em que uma vida depende de detalhes, às vezes, não se pode falar em improvisação, André. Pelo amor de Deus. É verdade. Bom, nós, por falar em oxigênio, gente, atenção, porque nós recebemos há pouco uma informação muito preocupante que aconteceu agora de manhã em Campo Bom, no Vale dos Sinos. E em seguida a gente vai trazendo mais detalhes, como dissemos, foi agora de manhã, por volta de 8h30, 9 horas da manhã, a cidade de Campo Bom, o Hospital Lauro Rois, houve um problema no sistema de comunicação de oxigênio, não é, Glauco? E infelizmente levando à morte 6 pacientes pelo problema, né, por falta do oxigênio, não pela falta do produto, né, do oxigênio lá no hospital, mas uma falha na comunicação. Isso a gente também não sabe os detalhes, mas como disse o secretário de Saúde de Campo Bom, um dia terrível na história da cidade e que se lamenta muito o que aconteceu com esses 6 pacientes, Glauco. Toda a nossa equipe, André, está mobilizada, acompanhando este caso, aguardando a manifestação da Prefeitura, da própria direção do Hospital Lauro Rois. A informação que nós temos é que foi uma falha mecânica, ou seja, não existia falta de insumo, que é isso que a gente chama, né? O oxigênio é considerado um insumo. E agora, então, a informação de que todos os 6 pacientes que morreram, infelizmente, eram vítimas da Covid, ou seja, estavam em estado grave e necessitavam do oxigênio, André. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Daqui a pouco a gente vai trazendo outras informações. Agora, meio-dia em ponto, esse é o SBT Rio Grande. A gente gostaria de estar trazendo, né, mais notícias alentadoras e certamente esse momento ele vai chegar e vai acontecer. E por isso a gente pede, né, Glauco, mais uma vez a cada um que está nos acompanhando e que passe para as pessoas mais próximas. É necessário, olha, mais do que nunca, o cuidado de cada um com distanciamento, com higienização, o cuidado em não ficar em ambientes fechados. Eu não digo nem evitar aglomeração, não participe de nenhum tipo de aglomeração. A situação ela é muito delicada nesse momento no nosso sistema de saúde e por isso então é muito importante que todos tenham, mais do que nunca, mesmo neste um ano de pandemia, Glauco, que nós todos estamos exaustos, mas neste momento é essencial que quem ainda não se convenceu, que tenha, né, a consciência de, a partir de agora, tomar uma atitude, porque ela é necessária para que se possa reduzir o quanto antes o número de pessoas infectadas. E aqueles velhos, né, as velhas orientações, tem pessoas que elas estão com o vírus, mas não têm sintoma nenhum. E aí acham que podem se aproximar dos outros. E não é assim que funciona. Não é assim que o vírus se manifesta. Ele é um vírus que ainda é muito desconhecido. Em alguns casos, a pessoa é chamado assintomático, não sente absolutamente nada. Em outros casos, provoca uma febre, provoca uma tosse, nada de mais grave. Em compensação, em outros casos, a gravidade ela é muito grande. Pacientes que chegam, às vezes, em 48 horas necessitando de oxigênio. E não é só aquele grupo, como no início da pandemia estava apresentando, grupos que faziam parte, né, do chamado grupo de risco. Não, também crianças e pessoas mais jovens estão ficando doentes por causa deste maldito vírus. E por isso,
o pedido e a necessidade de que todos nós mantenhamos as distâncias, o distanciamento no mínimo de 2 metros, de todas as pessoas possíveis, a higienização de mãos, estar em casa, lave com água e sabão, é o suficiente, água e sabão para fazer a higiene das mãos, tire os sapatos antes de entrar em casa, mantenha o cuidado, lave as roupas mais vezes, mantenha o distanciamento, o uso de máscara também, ele é muito importante, mas também é importante saber utilizar, porque a pessoa ela pode se infectar com a própria máscara, então é por isso que é importante se ter um cuidado da maneira como utilizar a máscara. Está na rua, utilize o álcool em gel, mantenha limpas as superfícies, são todas ações que, se cada um fizer a sua parte, nós teremos, Glauco, um resultado que nós precisamos ter neste momento. Nós precisamos ficar atentos ao alto grau de infecção que estamos tendo aqui no Rio Grande do Sul e, de uma vez por todas, nós precisamos todos nos conscientizar, porque cada um precisa fazer a sua parte, Glauco. Eu já não aguento mais ouvir quando isso vai passar, e eu respondo sempre a mesma coisa. Depende da gente. Só isso. Exatamente. E por isso, e eu acho assim um exemplo que nós aqui no SBT estamos fazendo desde o início da pandemia, o cuidado, o respeito. Às vezes as pessoas até nos questionam, André, a gente vê o Glauco de máscara, mas tu não está utilizando máscara. Bom, isto é um cuidado que também nós temos dentro de estúdio, com todas as distâncias necessárias, porque apresentador com máscara ficaria mais difícil a compreensão das pessoas, mas o Glauco na redação e todos os nossos colegas trabalham com o uso de máscara, higienização de pés, medição da temperatura logo que se chega. Hoje de manhã eu fiz, e outros colegas também, o teste, o teste aquele que faz a coleta na ponta do dedo de sangue. Então é isso, quer dizer, esses cuidados que nós temos, que bom que outras pessoas também tivessem, porque eles são essenciais nesse momento que nós vivemos. Atenção, o brigadiano assassinado em Gravataí, ele foi sepultado hoje de manhã em Cachoeirinha, e a Polícia Civil já tem uma linha de investigação e traz detalhes agora sobre este caso. Por isso nós vamos conversar com o Lucas Abate, que está acompanhando e conversa inclusive com o delegado responsável pela investigação. Contigo, Lucas. Não só tem uma linha de investigação, André, bem definida, que é latrocínio, que é o roubo com morte, como ontem à noite 2 suspeitos de envolvimento, tanto de participação direta ou indireta no crime, foram presos em Gravataí, na mesma cidade onde aconteceu esse assalto que resultou na morte do soldado Christian. Para dar mais detalhes, a gente conversa com o delegado Guilherme Calderipe, que inclusive, André, desde o dia do crime praticamente não dormiu, porque passou a noite envolvido no atendimento do local e agora mais uma madrugada também com o flagrante, na verdade com a prisão, com o desenrolar da prisão desses 2 suspeitos do crime. Delegado, quem são esses criminosos, qual é a participação deles do crime e também o que eles disseram em depoimento à polícia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é um caso bem complexo, um caso bem grave, envolvendo a morte de um policial militar. Nós, desde o momento que recebemos a notícia do crime, nós fomos até o local do fato e começamos já a fazer diligências no intuito específico de tentar localizar os responsáveis, para até viabilizar uma prisão em flagrante, que foi o que felizmente aconteceu. Nós conseguimos identificar todos os envolvidos, direta ou indiretamente, e um desses envolvidos nós conseguimos prender em flagrante, uma situação que presumia que ele seria um dos envolvidos. E depois, na sequência, prendemos um sujeito que estava guardando as armas de fogo, tanto a arma do policial militar subtraída, que é essa pistola, quanto um revólver que teria sido utilizado então para a prática do assalto. Nós temos a plena convicção de que foi realmente uma situação de roubo, uma tentativa de roubo, que acabou sendo frustrada ali pela reação, provável reação da vítima, que acabou, infelizmente, sendo atingida por um dos suspeitos. André, essas imagens que a gente está mostrando agora, o revólver que está ali do lado esquerdo do delegado, era a arma utilizada por esses criminosos, e aqui do outro lado é a pistola que pertence à Brigada Militar e estava em uso por esse policial. André, delegado Calderipe,
ouve você. Se quiser, pode fazer uma pergunta diretamente a ele. Sim. Delegado, tinha um dos suspeitos, e até para atualizar as pessoas que estão chegando agora com a gente, 12h07, estamos conversando com o delegado que está à frente da investigação sobre a morte de um PM que aconteceu na região metropolitana essa semana. E quando nós conversamos 2 dias atrás, o senhor comentou de um dos fugitivos que estaria ferido, inclusive até a suspeita que estivesse em Esteio, mas depois não foi confirmada essa informação. Então, para o senhor atualizar o nosso telespectador, quantos estão presos e, de fato, um deles estava ferido? O sujeito que nós conseguimos prender em flagrante seria o motorista que estaria aguardando a ação dos outros 2 comparsas, né? Ele, inclusive, confessou a prática do crime, revelou detalhes para nós que serão importantes aí para o decorrer das investigações. E realmente se confirmou que um dos suspeitos teria sido baleado, ele estaria ferido na região do quadril, teria sido um tiro, nós não sabemos ainda se efetuado pela vítima, porque ela era policial militar, estava armada no momento do fato, ou se efetuado esse tiro pelo próprio comparsa dele na hora ali de uma eventual luta corporal entre o policial e um dos suspeitos. Enfim, nós não temos ainda a convicção disso. Somente com a prisão desse sujeito é que nós vamos tirar essa dúvida, mas eu acredito que seja, estou convicto de que é uma questão de tempo, curto tempo, para a gente chegar até esse sujeito. Então, desses André, 3... a gente tem as imagens de... Não, só para atualizar. Pode seguir daí, André. Não, então, desses 3, só um está preso, que é o motorista, correto? E ele tinha algum envolvimento com o crime? Com outros crimes? Isso, dos 3 envolvidos diretamente no crime, um deles foi preso em flagrante. O segundo preso foi um sujeito que atuou, digamos assim, depois do ocorrido. Tentou lavar o carro, escondeu o carro utilizado para a prática do crime, escondeu as armas, então até por isso que ele foi preso em flagrante na posse das armas de fogo. Lucas. André, a gente tem as imagens de câmeras de segurança que mostram momentos instantes antes do crime. 2 homens caminhando, estão passando ali na parte mais de cima da tela. Claro, não mostra a ação e a câmera também não pega o rosto dele. Mas para a investigação, delegado, de que forma essa imagem ajudou vocês a entenderem esse contexto? Nós já estamos acostumados a lidar com diversas fontes de informação, e as câmeras de segurança, de câmeras instaladas nas proximidades do local do fato, sempre são importantes. Às vezes um detalhe é suficiente para que a gente esclareça uma dúvida, e foi o caso, né? Nós conseguimos essa imagem, uma imagem ruim, ainda não conseguimos captar ainda a imagem completa, evidentemente. É uma filmagem de uma filmagem, né? E esses detalhes serviram para a gente identificar o momento em que os 2 suspeitos estariam procurando alvos para serem assaltados, né? Então, assim como as imagens das câmeras de segurança também nos auxiliaram a identificar o veículo utilizado para a prática do crime, esse veículo que chegou, então, que nos levou, então, à identificação de todos os autores. Lucas. André, até daqui a pouco eu vou pedir para o delegado contar uma situação bem inusitada que aconteceu, uma tentativa dos criminosos enganar a investigação que não deu certo essa tentativa deles, mas pode seguir daí, Glauco. Não, mas eu fiquei muito curioso justamente para falar sobre esse assunto, a questão do carro, porque teriam lavado o carro. O que eles fizeram? Qual foi o subterfúgio? Não sei se você quer falar sobre isso também agora, Lucas? Vamos lá, Glauco. Eles pegaram um outro carro parecido e tentaram fazer o quê, delegado? Com esse outro carro era um Gol branco, aquele Gol mais antigo branco usado no crime. Eles pegaram um parecido e tentaram fazer o quê? Exatamente. Nós tínhamos já a informação lá desde o local do crime, nas diligências de local de crime, que o veículo utilizado seria um veículo Gol, modelo antigo, cor branca, com um determinado município na placa, né? E com essas informações, óbvio, nós começamos a realizar diligências, e pela possibilidade de um dos suspeitos estar baleado, estar ferido por um tiro de arma de fogo, nós tínhamos a suspeita de que haveria sangue no interior do carro. E, obviamente, eles tentaram lavar o veículo utilizado para evitar algum contato, alguma identificação por parte da perícia, né? Mas, obviamente, que esse tipo de diligência
não evita, não impede que a perícia encontre as manchas de sangue. Nós já fizemos uma solicitação ao Instituto Geral de Perícias e hoje, ao final da tarde, nós estaremos recebendo o IGP para fazer esse tipo de perícia. André. Bom, a curiosidade é se esse motorista, ele foi captado em cima da hora, ele já fazia parte do grupo, e também uma pergunta se confirma que o que o policial estaria fazendo lá na região. São essas duas perguntas aí de telespectadores. As informações que nós temos é que o policial militar estava de folga e foi visitar um familiar que morava próximo ali ao local onde foi encontrado o corpo, e estava estacionado a cerca de 100, 150 metros da casa do seu pai. E o motorista... E até, André, o motorista, circulou uma informação... Nós temos com um pouquinho de atraso. Não, o motorista ele é comparsa dos outros dois. Sim, já fazia parte do grupo. Tem antecedente com envolvimento com drogas, já teve algumas ocorrências por posse de drogas e teria participado do assalto na condução do veículo. Inclusive, ele era o responsável pelo veículo. O veículo seria dele. Lucas. André, teve uma situação, inclusive, que circulou uma informação, uma possibilidade de um crime passional que foi descartado pela polícia porque havia uma mulher parada em outro carro e até no momento se veiculou que ele poderia estar indo se encontrar com essa mulher. O que aconteceu na verdade, André? Essa mulher estava parada dentro do carro também e ela seria o alvo desses criminosos. Eles queriam assaltar a mulher. Mas como eles perceberam que havia um carro bem próximo com um homem dentro, eles esperaram algum dos dois saírem daquela região para atacar essa pessoa sozinha. Então foi isso que aconteceu no local do crime. Eles tinham um outro alvo, como esse alvo saiu, eles resolveram atacar esse policial militar. Policial militar, 36 anos, né, Lucas? 36 anos, foi 36 anos, trabalhava em Cachoeirinha e morava em Gravataí. E foi enterrado agora de manhã em Gravataí. Bom, obrigado aí pelas informações, agradeço ao delegado também pela participação com a gente. Agora, meio-dia e 14 minutos, 25 graus é a temperatura. Atenção, porque nós temos informações daqui a pouco sobre risco de temporal no Rio Grande do Sul. Temperaturas amenas, mas sabia que amanhã, sábado, a gente pode, ter a temperatura quase que 40 graus no Rio Grande do Sul. Em seguida, a gente traz mais detalhes. Ô, Glauco Paza, olha só. No início da pandemia, lembra que todos nós falávamos a respeito das máscaras. O uso de máscara era novo para todo mundo. Era máscara de pano, como prender, como lavar, a solução de água e cloro para fazer a higienização. Bom, hoje nós estamos vendo, por exemplo, essa máscara que tu estás usando. Ela é orientada, inclusive, no planeta inteiro. Essa aí é a PFF2, né? Exatamente. É uma máscara que já esteve com um preço até mais alto, mas em alguns locais, e a gente sabe porque nem todo mundo tem acesso, obviamente, né? Mas se consegue comprar já por preços mais baixos, aí beirando R$3, R$4. Bom, mas em meio à situação que a gente vive, com possibilidade de novas variantes, Glauco, será que a máscara de pano ainda ela tem eficácia? Que dúvida é esta minha e certamente de muitos outros também, Glauco. Claro. Eu, por exemplo, carrego um estoque de máscaras de pano e fiquei com essa interrogação. Será que eu estou fazendo a coisa certa ou eu invisto mais nessa aqui, que é mais específica? Posso comprar em ferragens, enfim. Mas essa de pano é de uso prolongadíssimo. Eu fiquei na curiosidade, André. Pois é, e aí tem toda essa questão, não é apenas, como eu falo, a máscara cenográfica, aquela que tem gente que usa no bolso, aí precisa entrar na loja, tira do bolso, né? Contamina. Exatamente, então por isso que é importante a gente saber utilizar. Daqui a pouco a gente vai ter uma conversa sobre esse assunto. A gente vai poder esclarecer as pessoas sobre o uso de máscaras, a chamada bico de pato, essa máscara de tecido, de pano, qual é a eficácia dela, como usar. Em seguida a gente vai esclarecer então as pessoas para que possam usar e usar corretamente as máscaras. Em seguida, a gente vai ter detalhes e informações sobre isso. Meio-dia e 16 minutos agora, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que vai beneficiar pelo menos 45 milhões de famílias brasileiras com o auxílio emergencial. Só falta agora definir o calendário dos pagamentos. Então, na reportagem agora que a gente vai apresentar, preste atenção, porque ali tem muitos detalhes e informações importantes sobre o auxílio emergencial.
A nova rodada do auxílio emergencial vai ser paga durante 4 meses. Serão 3 faixas de benefício. Pessoas que moram sozinhas irão receber o valor mais baixo, R$ 150. Para famílias formadas por um casal, a parcela será de R$ 250. Já para as mulheres que chefiam famílias, o valor será de R$ 375. Ficam de fora aqueles brasileiros que tenham encontrado emprego formal, que tenham renda familiar por pessoa acima de meio salário mínimo, que tenham recebido rendimentos tributáveis em 2019 acima de R$ 28.559. E aqueles que já receberam algum outro benefício trabalhista, com exceção do abono salarial ou do Bolsa Família. No caso de quem já recebe o Bolsa Família, será pago o benefício mais vantajoso com valor maior. Ou seja, a pessoa só vai receber um deles, ou o Bolsa Família ou o auxílio emergencial. O governo também excluiu da nova rodada do auxílio emergencial as pessoas que não sacaram o benefício no ano passado, quem teve o auxílio cancelado em 2020 e quem já recebe bolsa de estudo, seja ela federal, estadual ou municipal. A previsão do governo federal é que o auxílio emergencial vai beneficiar nos próximos meses mais de 45 milhões de pessoas. São 22 milhões de brasileiros a menos que no ano passado. E o valor gasto nessa nova rodada vai somar 43 bilhões de reais, 1 bilhão a menos que o total autorizado pelo Congresso Nacional. Órgãos como Caixa Econômica e Ministério da Cidadania foram autorizados a contratar pessoal temporariamente para atender a nova demanda de beneficiários. Bom, e certamente, né, Lucas e Glauco, a expectativa é que agora já se tenha uma expertise maior, que o próprio sistema, né, o aplicativo do auxílio emergencial, do aplicativo Caixa Tem, possa facilitar a vida de muitas pessoas, porque logo no início eram quantos milhões? Cerca de 60, né, milhões, pelo que eu calculei aqui, 40 mais 22 milhões, 45 mais 22 milhões, isso aí, mais de 60 milhões de pessoas que estavam recebendo o auxílio, desta vez o número menor, cerca de 45 milhões. Então parece que agora já está a Caixa mais preparada, e vocês que são os homens Caixa, que acompanharam aí durante todo esse período, principalmente nas nossas transmissões do Facebook, né, prestaram muita informação e auxílio sobre este recurso. Agora, então, vocês já têm condições melhores, certamente, de poder interpretar o que vem por aí, pelo menos por 4 meses, correto? Agora, Lucas, André, é um alento, claro que não resolve toda a situação, mas vai trazer muitos questionamentos, muitas reclamações também. Por exemplo, apenas uma pessoa por família, anteriormente eram 2 pessoas. É claro que o governo tem que limitar os recursos, até porque não tem esse dinheiro à disposição para fazer uma liberação maior, mas vai gerar reclamação. Essa questão da pessoa ter recebido até R$ 28 mil no ano passado, se recebeu mais que isso, não pode pedir o auxílio, também é um impeditivo. Mas são armas, entre aspas, para se usar, até vamos mudar a palavra, armas é muito ruim, não vamos usar essa. São filtros, são filtros que o governo tem que usar para limitar, até por causa do teto de gastos, né, André? Agora, Lucas, vai gerar, logicamente, um dinheiro que as pessoas não tinham, pelo menos isso, né? E que vai circular na economia também. E vai dar um alívio principalmente, não só, na verdade, para quem vai receber, mas também para o comércio, né? A gente mostrou no passado o auxílio emergencial, sobretudo aquele de R$ 600, foi um grande alívio para o setor de comércio também, porque fez movimentar a economia. Agora, claro, um valor bem menor, que as pessoas devem usar para as necessidades principais, mais básicas, mas que também deve animar o setor de comércio, que é mais dinheiro sendo movimentado na economia. A expectativa também que fica a partir desse momento que se libera o auxílio emergencial é com relação às empresas, né? Será que as empresas vão receber aqueles benefícios e, consequentemente, os funcionários que teve também lá junto com o auxílio emergencial, que foi, por exemplo, o afastamento temporário do funcionário, né? Essa definição deve acontecer nos próximos dias, porque foi também alívio para muitas empresas nesse momento de pandemia. O núcleo da economia ainda estuda qual é a melhor solução, porque, convenhamos, André,
a situação estava difícil ano passado, a gente não pensava que poderia ficar tão mais difícil agora. Então, tudo tem que ser revisto, né? A questão dos contratos temporários, os benefícios que as empresas podem receber, porque onde sai dinheiro daqui, ele tem que entrar em outro lugar. Mas o dinheiro tem que ter uma origem e só tem um tesouro. Então, muita atenção para os próximos dias, temos essas definições, André. E um outro filtro, só para encerrar, e atenção, em seguida a gente já vai falar sobre máscaras, tá? Fica aí que a gente já vai falar sobre isso. Mas só para finalizar com relação ao auxílio emergencial, um outro filtro que tem é o próprio imposto de renda, porque muita gente que está preenchendo o imposto de renda precisa colocar no imposto se recebeu ou não o auxílio emergencial, correto? Isso é uma dica bastante importante e necessária. E o cruzamento de dados vai ser fundamental. Vamos lembrar, André? Desculpa, Lucas. O cruzamento de dados é fundamental por causa das fraudes. Tem gente que ainda tem que devolver, sabia? Tem gente que tem que devolver o auxílio que não deveria ter recebido, né, Lucas? Tem gente que tem que devolver por causa da fraude, porque não deveria ter recebido. E tem uma segunda questão, que é o imposto de renda. O André falou que tem que declarar, mas algumas pessoas que depois, de repente, conseguiram algum outro tipo de renda, de dinheiro, e que passarem do valor mínimo, que é próximo ali dos R$23 mil, essas pessoas não só vão ter que declarar o auxílio, como vão ter que fazer a devolução desse dinheiro. Então tem que ficar bastante atento no momento de preencher o imposto de renda. Muito bem, agora prestem atenção, meus amigos, a respeito do nosso assunto agora, que é sobre máscaras, porque a contaminação no Rio Grande do Sul segue crescendo. E aí a gente fica se perguntando, como se proteger ainda mais? Será que as máscaras de pano ainda funcionam? Sobre esse assunto a gente vai conversar agora, mais uma vez, com a especialista em biossegurança, Melissa Markowski. Melissa, me escuta bem? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, André, tudo bom? É um prazer. Bom, e aí a pergunta que todos querem saber, né? Lá no início da pandemia, o uso da máscara feita de pano. Essa máscara, ela ainda é aconselhada? Ela é aconselhada desde que as pessoas utilizem a máscara adequadamente, que é o que a gente vem colocando lá no início, mas que a gente vê até hoje as pessoas não fazendo da maneira correta. Então, assim, eu chamo a atenção porque até as máscaras que os meninos estavam utilizando está super bem ajustada no rosto. A gente consegue perceber que ela está bem vedadinha, né, em volta do rosto. E a maioria das pessoas que utiliza a máscara de pano, em geral, deixa essa máscara muito solta, ou solta sobre o nariz, ou baixa ela, né, para baixo do nariz, ou ela está frouxa, né, pelas laterais, a pessoa fica levando a mão até o rosto. Então, a principal razão de nós defendermos ainda um pouco o uso da máscara de pano para as pessoas que não têm condições de adquirir a máscara profissional é sim utilizá-la, mas de uma forma bem ajustada ao rosto. Bom, e aí Vou colocar a minha para mostrar. Tá. Ó, pelo nariz ali. Ó, bem apertadinha aqui em cima, né? Tá. Então esse ajuste do clipe nasal, ele é necessário. A lateral, ó, bem fechadinha, e a parte aqui de baixo também, ó. Tá. E esse clipe nasal, isso é importante, principalmente para quem vai confeccionar, ou mesmo se comprou e não tem, né, que é aquele metal que é colocado, ajusta o nariz, aquele ajuste. Tem alguma dica? Tem alguma dica quem comprou e não tem esse clipe nasal, o que pode fazer? O que eu recomendo muito, gente, é esses aramezinhos que vem no pacote de pão, por exemplo, porque são super facilmente obtidos. Se a pessoa tem clips de papel em casa, pode abrir esse clips e pode colocar ele pela parte de dentro da máscara. Pode colocar aqui assim, fazer uma costurinha, ó, dar um pontinho por essa parte interna aqui, e a pessoa vai ter uma máscara que vai se ajustar muito melhor aqui sobre o nariz, do que se ela ficar com uma máscara que fique soltando, que fique caindo, porque a gente tem que entender que a máscara, ela faz barreira. O papel dela é que o ar passe por aqui, que essas contaminações contendo as partículas do vírus fiquem filtradas aqui nesse material. Bom, e para isso não pode ter escapatória de ar. Pois é, e aí antes da gente falar das outras máscaras, a questão da higienização e o tempo de uso dessas máscaras de pano. A máscara de pano, ela pode ser utilizada desde que se note que esse tecido, que esse material está bem conservado, certo? Então, quando a pessoa utiliza essa máscara para fazer a higienização, ela deve colocar em 1 litro de água, com uma colher de sopa de água sanitária, deixar ali de 15 minutos a meia hora,
desprezar essa água e lavar com água e sabão, normalmente colocar para secar. Se a pessoa não tem água sanitária em casa, não quer utilizar para não desbotar a sua máscara, pode colocar também uma água aquecida, aquela água que a gente usa assim para fazer o chimarrão, né? A água que já está quase chiando ali, mas não está fervendo ainda. Também pode colocar sua máscara ali 15 minutos, desprezar essa água depois, né, desse tempo, e lavar com água e sabão, porque essas duas formas, elas inativam muito bem o vírus. Tá. Bom, a gente está conversando com a Melissa Markoski, que é especialista em biossegurança, e estamos justamente falando sobre máscaras. Antes do Glauco fazer a pergunta dele, eu queria só ficar nessa questão que eu acho super importante, que é o que eu faço com as minhas máscaras. Eu guardo elas num saco plástico, né? Eu jamais coloco, por exemplo, no bolso. E eu queria saber, está correto isso? Como que eu devo manusear a máscara quando eu não estou usando ou uma máscara reserva, por exemplo? Tá correto, André, mas preferencialmente as máscaras que são reutilizáveis, como a de pano, em alguns casos, a PFF2, como nós vamos falar em seguida, o ideal é que elas fiquem entre folhas de papel, né? Tipo papel toalha, guardanapos, e que aí você coloque dentro do plástico, porque o plástico ele vai ajudar a conservar essa umidade, que é o que a gente não quer para a máscara. Então, se você tirou ela pelas alcinhas, colocar entre folhas de papel, e aí até sim colocar num plástico, alguma coisa, e quando chegar em casa você tira ela pelas alças. Com cuidado. Para higienizar, com cuidado, isso é o ideal, porque aquela umidade ali, ela não é legal, né? A gente ficar conservando a umidade, porque a umidade faz o vírus ficar mais tempo. Então, esse prolongamento do tempo em que partículas virais podem estar ativas, a gente vai diminuindo quanto mais a gente consegue deixar a máscara seca. E vai até cultivando outras bactérias também, né? Isso. Sem dúvida, isso aí. sem dúvida. Glauco Paz. Melissa, eu queria te perguntar, duas em uma, assim, ó. Eu tô muito bem com essa máscara aqui, porque eu sou narigudo, então ela dá bastante espaço pro meu nariz aqui. Mas essa é uma máscara que ela tem um potencial de não deixar passar, me parece, muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que, além de que você explicasse qual é a função exata, por que ela é tão boa, me falasse a respeito dessa máscara aqui, que muita gente compra em farmácia, por exemplo, que é de neoprene, né? Que ela é extremamente fácil de manusear, de usar, de lavar e secar, mas se ela também é eficiente. Então, essas duas coisas, a máscara essa de farmácia, neoprene, e essa aqui, a PFF2. Tá, em termos de segurança, Glauco, a tua máscara tá ótima, máscara super adequada. Acho que as pessoas que estão assistindo conseguem ver na máscara dele que a gente tem esse símbolo, que é o símbolo do Inmetro. Significa que essas máscaras passaram por testes rigorosos e que elas têm um ajuste ao rosto, né? Justamente essa função da máscara além das camadas, o ajuste ao nosso rosto. Então, ela faz um ajuste bastante adequado ao rosto. Então, aqui é um modelo concha. Essa do Glauco é o modelo bico de pato, né? Que é para nós narigudos, ela é bastante interessante. E aí, outra questão interessante também, gente, que as laterais dela também precisam ficar bem ajustadinhas, né? Às vezes a gente vê mesmo a pessoa com uma máscara bico de pato e a máscara tá um pouquinho solta. E vocês conseguem observar também na máscara ali do Glauco o clipe nasal ali em cima, né? Então, esse clipe nasal ajuda a manter a máscara bastante adequada, bastante fechadinha ali, para que a gente não tenha, então, essa saída de ar. Essa outra máscara que tu mostraste, essa máscara, então, de neoprene, essas máscaras com tecidos elásticos, tecidos tratados com alguns materiais para combater o vírus, eu não recomendo, né? Em termos de biossegurança, não recomendo esse tipo de material. Primeiro porque o tecido elástico ele vai cedendo, então essa trama vai abrindo, é o mesmo motivo pelo qual a gente não deve utilizar máscara de tricô, de crochê, porque a gente precisa de uma trama de tecido bem fechada, que é para barrar as gotículas. Se essa trama for larga, vai passar, certo? Eu aproveito falando sobre a válvula também, então é por isso que a válvula não é recomendada. Exatamente, porque essa válvula aqui, ela facilita a exalação das partículas se a pessoa, porventura, estiver contaminada. Então, é mais um motivo que a gente não deve utilizar as máscaras com válvula também. Certo. Bom, e aí como a gente deve? A máscara de pano já aprendemos direitinho. Agora, como fazer o rodízio, a troca, qual é a durabilidade de uma máscara como essa, que é a que o Glauco está usando, a PFF2, que tem um pouco de diferença da N95, né? Então, também, se tu puder já explicar as diferenças e
o uso correto em termos de rodízio dessas máscaras e a durabilidade delas. Certo, André. Então, assim, a máscara PFF2, PFF significa peça facial filtrante. Ela é uma máscara testada contra agentes biológicos, uma máscara com 95% de eficiência de filtração, que é diferente da a propriedade protetiva daquela máscara, que no caso de uma PFF2 pode chegar até em 99%. As máscaras, que elas têm esses diferentes nomes, né? Então, a gente tem PFF2 no Brasil, a gente tem N95 nos Estados Unidos, a KN95, que são, em geral, máscaras mais ou menos nessas condições que vem da China, que vem de Hong Kong. Essa KN95, que a gente até está mostrando agora a imagem, essa é na orelha, presa na orelha, né? Isso. Mas o que é importante, gente? Que ela tenha passado por esses testes do Inmetro. São testes realizados, então, segundo normativas do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Segundo normativas de biossegurança extremamente importantes, e elas vão receber um número, que é o certificado de aprovação. Então, esse número é o que nos permite checar se a máscara está na validade, se aquele lote está adequado para a utilização. Então, isso é uma condição importante de uso. A outra pergunta, então, com relação à manutenção, é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, essas máscaras elas têm um uso chamado uso expandido, uso prolongado, por até 7 vezes. O que significa isso? A pessoa utilizou a máscara durante o dia, né? Se a pessoa faz atividades que não requerem muita fala, muita conversação, né? Então, pode utilizar até 8 horas, né? Se é uma atividade que a pessoa precisa ficar falando bastante e a máscara vai umedecer mais rápido, eu recomendo que a pessoa troque a máscara na metade desse turno. Então, a cada 6 horas, 4 horas. Então, isso ajuda também a não deixar essa máscara tão úmida. Aí pode reutilizar a máscara, é isso? Pode reutilizar a máscara. Você vai tirar a máscara com cuidado, como eu falei, colocando entre folhas de papel, vai tirar quando chegar em casa, e aí você vai pegar ela pelas alcinhas, né? Tem que lembrar que a mão tem que estar higienizada tanto para tirar a máscara, e depois que a gente tira a máscara tem que higienizar também. Mas você pega ela pelas alcinhas, coloca num local ventilado e deixa ela secar ali por no mínimo umas 48 horas, né? Eu costumo deixar as minhas uns 3 dias, mas se a pessoa conseguir deixar 2 dias, ou seja, é importante que ela tenha máscaras para utilizar nesses intervalos, está valendo. O que a gente não deve fazer? Borrifar álcool 70 na máscara, lavar a máscara. Então, essas máscaras, né, por causa dessa configuração das camadas de tecido e do tipo de tecido que ela é constituída, elas não podem ser molhadas, certo? Então, é só deixar ventilando, deixar bem sequinha, que ela vai estar pronta para uso depois. Ô, André. Eu não posso, agora eu estou pegando a minha máscara. Continua aí, que agora eu estou preparando o meu kit máscara. Vai lá, então. Enquanto isso, eu quero perguntar para a Melissa, porque eu fiquei em dúvida, Melissa, em relação ao meu filho. Ele estava com vontade de espirrar. O que faz? Eu não sabia na hora se eu dizia, tira a máscara, fica com a máscara. Entendeu? É aquele negócio, porque espirrar é uma coisa que não se controla às vezes. E aí, o que eu faço, hein? Espirro dentro da máscara? O que se faz? Espirra na máscara, gente. Espirra na máscara, de preferência colocando aqui o cotovelinho na frente, né, do rosto. Vai contaminar o cotovelo, depois a gente limpa, são, né, outras situações. Mas espirra na máscara, tá? Para criança, gente, assim, ó, crianças que podem usar máscara, então, acima dos 12 anos, como os adultos, e dos 5 aos 12 anos, com a supervisão dos pais. Uma máscara que é legal para criança é a máscara cirúrgica, né? Não essa muito fininha que eu tenho, mas aquelas máscaras de 3 camadas, porque os pais podem dar um nozinho nessa parte aqui da alcinha para ela ficar mais ajustada na lateral do rosto. Então, isso ajuda a manter a máscara no local. E, claro, instruir a criança de não levar a mãozinha ali, né? Naquela parte que potencialmente pode estar... É a parte mais difícil, a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Tira a mão daí. Na escola. Tira a mão daí. Bom, e no ambiente de trabalho, Melissa, tipo aqui o Glauco está usando, que é a PFF2, ela é a ideal, digamos assim, quando tu tá circulando com mais pessoas, porque daqui a pouco tu pode deixar essa máscara para quando tu vai ter uma proximidade de pessoas e a de pano, por exemplo, para dar uma caminhada.
Exatamente, André. Assim, no início da pandemia, nós recomendávamos que as pessoas utilizassem as máscaras de pano e que essas máscaras PFF2 fossem utilizadas preferencialmente pelos profissionais de saúde. Isso. Hoje, como nós estamos com essa situação da pandemia, com alta transmissão comunitária, então se as pessoas vão enfrentar situações de risco, um transporte coletivo lotado, elas vão passar pessoas que trabalham em áreas onde tem muitas pessoas ali circulando. Então, se recomenda, sim, que elas utilizem, né, dentro das suas possibilidades, a máscara PFF2. Agora, se a pessoa vai de manhã fazer uma caminhada, né, num local mais distante das outras pessoas, ou ela vai descer para levar o lixo de casa, né, para a rua, ela pode tranquilamente utilizar a máscara de pano, desde que sempre bem ajustada ao rosto. Tá, e aí eu posso, depois que usar, por exemplo, a máscara, essa PFF2, eu posso deixar ela pegando ar, né? Não no sol, mas na sombra. Isso. O ideal é uma semana, mais ou menos? Olha, de 3 dias até 7 dias. Mais do que isso não é necessário, porque assim, gente, o vírus ele precisa do nosso corpo para ele sobreviver e para ele proliferar. Então, esse vírus que fica em materiais inertes, como o material da máscara, ele vai se decompondo, digamos assim. Bom, né? Melissa, aprendi mais um protocolo aqui da minha rotina diária. Estou aqui com o papel, então, mostrando, ó, que a Melissa disse que é para fazer, enrolar a máscara num papel, sempre que for, antes mesmo de usar, né, quando tiver com ela, aí coloca dentro do saco plástico e não diretamente, ó, tá aqui, ó. Isso. Tá certo? E higienizar bem as mãos depois que fizer isso, né, gente? A atenção para a mão, ela tem que ser muito grande, porque é a máscara, o distanciamento e a higienização. Então, tocou na frente da máscara, ou álcool gel, ou faz uma boa lavagem de mãos com água e sabonete líquido, né? E na hora de descartar, a mesma coisa, mas aí coloca num saco plástico, dá um nó e coloca no lixo, né? O lixo de... Isso, preferencialmente o lixo do banheiro. Tá certo. Né? A máscara que vai pro descarte. Muito bem, então vou colocar minha máscara aqui. Olha só, eu quero agradecer a Melissa Markoski, que é especialista, professora em biossegurança. Muito obrigado pelas dicas e pelas informações, certamente foram muito importantes para todos nós. Não é mesmo, Glauco? Muito importante. Agora, quando eu espirrar, eu sei o que fazer também. Eu também. Um abraço, muito obrigado. Bom, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Muito bem, agora meio-dia e 38 minutos. Atenção, atenção agora, 25 graus é a temperatura. A rede de farmácias São João segue o plano de expansão em ritmo acelerado. Para vocês terem uma ideia, a empresa inaugurou nessa segunda-feira, agora dia 15 de março, inaugurou a loja de número 800. Número 800, aqui em Canoas, na região metropolitana. Vejam só. São João segue o seu plano de expansão em ritmo acelerado. Nesta segunda-feira passada, dia 15 de março, inaugurou a sua loja de número 800 em Canoas, Rio Grande do Sul. A São João não mede esforços para oferecer o melhor aos seus clientes e acompanha um movimento importante que o setor farmacêutico atingiu devido à pandemia do coronavírus. Investiu na capacitação dos profissionais com treinamento para mais de 2.000 farmacêuticos específico para a pandemia. As pessoas que vivem principalmente na cidade de Canoas, ficarão felizes e contentes, respeitando aquilo que vem das diretrizes do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, das prefeituras, das vigilâncias. Nós não podemos parar completamente, porque o empreendimento não é só de quem empreende, não é só da empresa, não são os colaboradores, é da sociedade como um todo. Farmácia São João. Cuidar da saúde é nossa missão. Parabéns aos amigos da Farmácia São João. Muito obrigado, né, pela parceria e confiança. Um abraço muito grande a todos vocês. 800 lojas, inclusive em outros estados. Meio-dia e 40, faltando 20 para 1 hora de subir a serra para a gente conversar com o colega Guilherme Fadanelli, porque tem um hotel que já foi um dos símbolos de turismo aqui do estado e que fechou as portas no ano passado. Mas agora vai fazer o bem nesses tempos difíceis de pandemia. Traz uma notícia boa da Serra aí pra gente, Fadanelli. Boa tarde. Boa tarde, André. Encerrando a semana com notícia boa, viu? O famoso Laje de Pedra, em Canela, encerra amanhã um leilão beneficente com obras de arte e diversas peças da mobília do hotel que encantaram os hóspedes ao longo de décadas. Eu fui até lá e, olha, dá vontade de comprar quase tudo, hein? Vamos ver.
águas para o turismo da Serra Gaúcha. Assim foi definido Laje de Pedra, que lá em 1978 foi o primeiro hotel de lazer 5 estrelas do Rio Grande do Sul. Pelos 250 quartos, largos corredores e amplos salões, passaram artistas da música, cinema e televisão e até presidentes de vários países. Em 92, o Tratado do Mercosul foi assinado neste auditório. O Laje sempre foi sinônimo de conforto, luxo e sofisticação. Este hotel ele foi considerado o melhor hotel do Rio Grande do Sul e um dos melhores do Brasil. Era um hotel referência, onde ficavam artistas, inúmeras pessoas importantes, políticos. Nos últimos anos, o hotel vem anotando uma queda no número de hóspedes, redução dos eventos e uma mudança no perfil dos visitantes que vêm para a região das Hortênsias. A pandemia foi a gota d'água para o encerramento das atividades. Mas aqui pelos corredores ficaram vários itens que já foram objeto de desejo de muitos hóspedes. São tapetes iranianos, persas, luminárias orientais, móveis de madeira maciça e talhados à mão. Tem até um piano meia cauda. Quadros com gravuras e pinturas de artistas renomados completam um acervo de 87 peças que estão disponíveis em um leilão que termina amanhã. A estimativa é arrecadar R$120 mil, dinheiro que será todo destinado ao Hospital de Canela, para ajudar no tratamento de pacientes com coronavírus. Eternizar esse momento, né, além de eternizar na memória, também fisicamente em nossas casas, né, a oportunidade de levar um pedacinho do Laje para nossas casas. Até agora, já foram recebidos R$72 mil em ofertas. E a direção do hospital, que trabalha com 100% de ocupação nos leitos de UTI, já planeja o que vai fazer com a doação: comprar medicamentos. Com o consumo do hospital hoje, daria mais ou menos 1 mês e meio de medicação, né? A gente subiu de 60 mil para 70, 80 mil reais mensal o valor para a medicação. Então, esse recurso daria para mais ou menos 1 mês e meio de medicação. Seria um alívio para vocês? Com certeza, ajudaria bastante. Se você também quer entrar nessa corrente de solidariedade e ainda deixar a sua casa mais sofisticada, basta acessar o site artbid.com.br e fazer o seu lance. Não estão leiloando o Vale do Quilombo, né? Que fica ali do lado, na verdade. Esse não está leilão. Agora a assinatura... Esse não está leilão. Olha, é uma baita paisagem ali, André. Mas tem muita coisa legal desse hotel aí. Imagina. Que o pessoal pode arrematar e também fazer o bem, né? Eu não lembrava da assinatura ali, o presidente Collor, quando veio. Inclusive, a gente agradece a TVE, porque tem um símbolo chegando ali entre Gramado e Canela, que é todo prateado. Muita gente não sabe, mas esse é justamente o Tratado do Mercosul, que foi assinado, incluindo os presidentes de 4 países aqui do Mercosul, justamente aí dentro deste hotel. Muito bem, é a história sendo revisitada. Meu amigo Guilherme Fadanelli, obrigado pelas informações direto da região da Serra. Agora 12h e 44 minutos, está na hora da gente conversar sobre esporte. E a bola é com vocês, Glauco Paza e Matheus Schenck. Matheus, cadê o Glauco? Ah, apareceu. Daí. E aí, André, tudo bem com você? Biscoito Zezé, daqui a pouquinho tá chegando aí, parece, né? Em seguida, a gente fala sempre para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Enquanto isso, eu vou preparando o meu kit, porque a gente já está preparando a Páscoa. Então vai ter surpresa, só um pouquinho. Com licença. Ah, André de Coelhinho. Já imaginei. Nossa, impagável. Falando em surpresa, André, a gente pode falar agora da tela que a gente preparou para você. Tá. A gente vai ajustar o teu microfone que está com um probleminha. Enquanto consegui! O senhor Glauco Paz. Eu consegui tirar o áudio dele. Olha, só para lembrar o seguinte, ó. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira tem o quê? Futebol. Tem jogo hoje. Só para lembrar, tá? Tem gauchão. Parece que tem futebol todos os dias agora. São José e Brasil, Grêmio e Aimoré. É ou não é? Oi. Me ouve? Vocês me ouvem em casa? Tá tudo bem? Eu ouvo. Quem é que foi arrumar esse negócio? Eu disse, corta o sinal. Não, o Leonardo aqui, nosso nega, era fantástico. Ô, Glauco, olha só, o André falou ali surpresa pra nós, né, com relação ao Biscoito Zezé.
Não tá funcionando ainda. Não tá funcionando, consegui! Oh, agora voltou. Deu pro Glauco, aqui ele vai falar. Tá, mas me ajuda aí pelo seguinte, Bota a tela no ar, pelo amor de Deus, antes que caia o meu microfone de novo. Bota a tela no ar que a gente preparou pra você. Sobre as novidades do Mercadão Colorado. Sim, tem jogador que tá desembarcando hoje em Porto Alegre. Olha aí pra você. Carlos Palacios, chega hoje, jogador da União Espanhola. Assina por 3 anos, Glauco. Tyson vai pedir para sair mais cedo do Shakhtar. Pede para sair. O Shakhtar foi eliminado na Liga Europa ontem e o Tyson vai pedir para vir embora mais cedo para reforçar o Inter. Começou na reserva ontem, hein? Exato. Francisco Ortega, lateral esquerdo que joga no Vélez Sarsfield, 22 anos, tá podendo assinar pré-contrato com o Colorado, também é um dos alvos. Inclusive ontem, a gente pode rodar o Ilustra Palacios Chile, porque o Palacios foi anunciado no Inter pela seleção chilena, Glauco. Ah, já botou o nome do clube ali, é? Sim, o Palacios foi convocado para a seleção chilena para um amistoso contra a Bolívia dia 26 e o Internacional já aparece como novo time dele na relação dos chilenos. Então só falta avisar a gente aqui, né? Só falta avisar a torcida colorada oficialmente. A gente preparou gente aqui não, torcida colorada, calma aí, não é que eu seja da torcida colorada, não, a gente é os gaúchos. Somos isentos, pelo amor de Deus, torcemos para o SBT. Isso aí. A gente preparou também a tela com os novos possíveis reforços do Grêmio. Sim, e olha, tem muita gente sendo especulada no tricolor. Olha a telinha que a gente preparou para você. Aê, agora sim. Jailson, ex-Grêmio, define hoje onde vai jogar. Ele está jogando na China, aliás, não está jogando na China não, porque nem começou o chinesão ainda. Mas hoje deve ter uma definição para onde vai o Jailson. Ele não pode ir para a China por causa das restrições sanitárias. Cuejar, volante, ex-Flamengo, é caro, bem caro, é tipo o Glauco Pazza para nós. Mas viria só em maio. Rafael Carioca, negado. Romildo Bolzan disse que não vem. Douglas Costa, deu entrevista ontem à Rádio Gaúcha, falou que está focado no Bayern. Não sai de lá tão cedo. Apenas no meio do ano e não vai negociar com o Grêmio. Então, essas novidades nem tão boas assim, né, Glauco? Tá difícil o Grêmio contratar. Na verdade, assim, o problema foi que o Grêmio anunciou, olha, estamos trazendo reforços de... E aí o torcedor fica naquela, cobrando, né? Exato. E também a gente preparou uma... Olha, o nosso departamento de arte hoje estava on fire, estava alucinado. Tava o quê? On fire. On fire. Sim. Eu sou moderno, pelo amor de Deus, né? Tá bom. O Grêmio que tem hoje jogo contra o Aimoré, 8 da noite na Arena, e para essa partida tem caras novas. Olha aí, essa tela do Grêmio e Aimoré. Quem são esses jogadores, Glauco Pazza? Segura, João. Quem são esses caras aí, Glauco? Bob Sim. Tá. Quem mais? O que tá do lado do Bob Sim e o que tá um pouco mais do lado do Bob Sim. Solta o play aí, João, porque a gente vai rodar os nomes desses caras aí. São as 3 novidades do Grêmio para a partida de hoje à noite. Vitor Bobsin, Vitinho e Matheus Ferreira, relacionados pela primeira vez ao Grêmio, dando oportunidade os jovens. Eu sabia. Para os jovens como Glauco Pazza. Tá. E o resto? E o resto. E a gente também tem uma novidade para o torcedor colorado. Sim, domingo tem Inter e Novo Hamburgo. Na verdade, Novo Hamburgo e Inter, né? Jogo no estádio do Vale em Novo Hamburgo. Essa partida às 8 da noite no domingo. E para esse jogo tem novidade na Casa Mata Colorada, Glauco Pazza. Casa Mata. Essa é uma palavra bem antiga. Aí fala de mim, que eu sou velho. Tá bom. Quem é? Eu imagino que seja o Miguel Ángel Ramírez. Ele mesmo, Miguel Ángel Ramírez, está oficialmente no BID, está no Boletim Informativo Diário, vai estrear no comando técnico do Internacional, tá, mas só um pouquinho, deixa eu te perguntar aqui, Schenck. Ele entrou dentro do campo para dar orientação naquele jogo, né? E ele pode ser punido, ou não? Sim. Ele pode ser punido de 1 a 3 jogos, ou essa pena pode ser revertida em uma multa. Aliás, o nome dele tem que ser, sabe como? Miguel Ángel Ramírez, porque ele deu o Miguel, tentou dar o Miguel, né? Entrou dentro do campo como quem não quer nada. Só mandar discretamente, ali, ó. Ninguém tá vendo, não tem câmera aqui. Pode não. Tá, e aí ele pode pegar gancho? Ele pode pegar um gancho de 1 a 3 jogos ou uma multa. Ainda não tem data para esse julgamento acontecer, Glauco. E esse barulho é o André comendo biscoito? Ele tava pulando feito um coelho da Páscoa aqui, eu juro. Olha isso, pelo amor. Cadê as nisso. Câmeras aqui, gente? Faz de novo. Não. Meu pai do céu. Não. Tô treinando aqui, não era pra... Dá pra fechar essa 2 a 1, faz favor? Virem pra lá, poxa vida. Tô aqui treinando aqui, pô. Tem horas que é melhor a gente não comentar. Ao menos a gente consegue enxergar. Então é o seguinte, tem futebol hoje à noite, enquanto o Coelhinho tá se arrumando, tem futebol hoje à noite. O Gauchão volta no domingo.
Tem rodada depois pro Grêmio até... Sempre de noite, né, Glauco? Sempre depois das 8, né? É isso. Sempre depois das 8 da noite. Tá, e o Coelho? E agora, onde é que a gente vai com esse Coelho? O Coelho tá em Minas Gerais, né? O América Mineiro. Tá, e esse Coelho aí, o que a gente fala desse negócio? Cadê a música, maestro? Ó, as criancinhas têm música para aprender com o tio André, hein? Ah, aí, tem ó. música aí? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cadê a musiquinha? Ó. Meu Deus, vai bagunçar. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um pão de mel, um mignon e um folhado também. Agora vou entrar no ritmo, ó. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um pão de mel, um mignon e um folhado também. Um pão de mel, um mignon e um folhado também. Coelhinho da Páscoa, e que sabor eles têm? São crocantes e deliciosos, que nos fazem tão bem. São crocantes e deliciosos, que nos fazem tão bem. Aê! Muito bem! Viu só? Gostaram? Não. Eu aqui me virando, escrevendo, e vocês falando de mim, mas ficou bonitinho, não ficou? A ficou criançada bonitinho. deve ter adorado, não é? Sim. É assim, eu achei que era sexta-feira 13, mas vamos lá. Nada. É a Páscoa que está chegando, gente. A Páscoa que está chegando. E aí, o que acontece quando a Páscoa está chegando? Amanhã tem o outono também. E aí fica mais apetitoso aproveitar os dias mais frios. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual é a dica para um chá da tarde neste final de semana? Tá bem que no sábado vai fazer um calorzinho, mas domingo a gente espera que a temperatura fique mais amena. Mas com calor ou com frio, sempre biscoito Zezé. Qual é a tua dica? Pão de mel, é claro. Com calor, com frio, pão de mel. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Até com as orelhinhas amarelas. Então aproveitem o final de semana, né? Aqui a gente tem que estar mais reservado, ficar em casa e aproveitar as delícias da Zezé. E quando for ao mercado, já sabe, já vai fazendo o estoque dos biscoitos Zezé pro Natal. Pro Natal. Também pro Natal. Mas já vai fazendo, pro Natal. Mas se prepare agora, é pra Páscoa. Né? E aí, os biscoitos Zezé ficam ainda muito, muito especiais com esses enfeites bonitos que o pessoal fez aqui pra gente. Por quê? Biscoito Zezé é assim, há mais de 50 anos, levando o carinho que vem da nossa família para a sua família. Então, fiquem todos com dias mais doces, se preparando para a Páscoa que já está chegando. Só para perguntar, semana que vem eu posso cantar no ar também? Pode, Não. Tem que ser afinado que nem eu. Não, semana que vem esse corte do microfone vai ser mais profundo. Valeu. Não vai ser preciso. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço. Muito bem, gente, olha só, agora 12h e 53 minutos, tem que dar uma relaxada, também um pouquinho, né? Não é verdade? A gente está com notícias, né, tão importantes, tão tensas, tá bom a gente dar uma relaxada. Agora eu gostei da musiquinha, sabia? Da musiquinha que eu fiz. Mas vamos lá, vou ter a oportunidade de cantar. E atenção, tem estreia na telinha do SBT na próxima segunda-feira. Confere o recado do Gabriel Catolano e da Patrícia Bravanel sobre a nova atração. Olá, meu povo querido do Rio Grande do Sul, tudo bem por aí? Estou aqui para te fazer um convite especial. A partir dessa segunda, suas manhãs estarão diferentes, cheias de informação e diversão. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Gabriel. Se você quer começar bem o seu dia, está chegando Vem Pra Cá. Um programa leve, feito com muita descontração e alegria, que de segunda a sexta vai dar dicas de moda, receita, saúde, como deixar sua casa mais bonita e muito mais. O programa está incrível. Então não esquece, tá? Nesta segunda, 9h30 da manhã. Vem pra cá! Muito bem, mais uma atração aqui do SBT. 12h e 54 minutos. Gente, atenção. Informação que nos chegou agora de manhã. 6 pacientes, eles estavam no hospital de Campo Bom, Hospital Lauro Rois. Todos esses 6 pacientes com coronavírus, houve uma falha no sistema de distribuição de oxigênio. E, infelizmente, 6 pacientes morreram agora de manhã, conforme disse o secretário de Saúde lá de Campo Bom. É um dia terrível para a história da cidade, o drama que viveram esses pacientes ali no momento em que houve esse problema no oxigênio e inclusive os profissionais da saúde desesperados. Isto foi por volta de 8h30 da manhã. Deixa eu conversar com o Glauco Paza, porque nós ainda temos as informações, Glauco, que tem imagens do hospital, né? Tem a informação, porque não houve falta de oxigênio, houve um problema no fornecimento desse oxigênio. Inclusive, a nossa equipe já está lá, a colega Aline Schneider está acompanhando e vai poder explicar talvez um pouco melhor
Esse drama que acontece nesse momento lá em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Oi, Aline, o que a gente já consegue de informação para poder explicar para os nossos telespectadores, Aline Schneider? Oi, André. Difícil dar bom dia, né, para todo mundo que nos acompanha diante de toda essa situação. Estou aqui em frente ao Hospital de Campo Bom, portanto, muito tenso o clima por aqui neste momento. Eu agora há pouco estava conversando com a filha de uma senhora de 66 anos que perdeu a vida. Meu Deus. Ela não quis gravar entrevista, não quis se manifestar neste momento, está muito abalada. Essa senhora que morava aqui em Campo Bom, na quarta-feira buscou atendimento. Imagina, gente, há 2 dias buscou atendimento aqui no Hospital de Campo Bom com falta de ar. Imediatamente já foi colocada no oxigênio, porque segundo os médicos ela precisava desse recurso e precisava também de um leito de UTI, mas não tinha disponível. Então, por isso, continuou no oxigênio. A família conta que ela tinha plano de saúde, tentava todos os recursos para tentar transferir, era para outro local, que de repente tivesse um amparo maior para conseguir atender essa senhora. Mas os médicos disseram para essa família que ela não poderia ser transportada justamente porque precisava do oxigênio. E por isso a filha acredita que essa senhora tenha perdido a vida justamente por causa desta interrupção. Pois é, isso é que a gente quer entender e as pessoas que estão em casa também, a gente quer entender o que aconteceu, isso foi hoje de manhã. Olha só, não sei se é por conta disso ou não, mas a polícia, a Brigada Militar acaba de chegar aqui também, nesse momento, no hospital aqui de Campo Bom. Certamente há uma investigação que se inicia a partir desse momento trágico, terrível. Agora, a Aline já consegue se entender como que as coisas aconteceram. A gente tem um vídeo, antes da Aline falar, nós recebemos um vídeo que é de um familiar. Acho que vai ser possível até para depois a Aline ilustrar e a gente tentar compreender o que houve. Já tem um vídeo aí à disposição? Tá aí, ó. Escutem aí, ó. Olha a correria dentro do hospital. Olha a correria aqui no hospital de Campo Bom, Lauro Reis, aqui, ó, faltando oxigênio já, ó. Que situação, hein? Vamos se cuidar, gurizada, vamos ficar em casa. Glauco, diga, Glauco, foi agora de manhã. Foi agora de manhã, a gente recebeu esse vídeo, como você falou aí, filho, né, de uma pessoa que estava internada, ou que está internada, é o Carlos Ulrich que mandou esse vídeo pra gente. Mostra todo o drama, mostra a situação que foi enfrentada hoje pela manhã, no momento que acontecia. O que a Aline falava antes é muito verdade, às vezes as pessoas estão deixando para procurar ajuda no hospital ou posto de saúde muito tarde. Talvez tenha sido o caso de uma das vítimas também, mas é claro, houve um problema mecânico, me parece. Isso a gente está esperando ainda a manifestação oficial do hospital. É uma falha de comunicação, por isso que a gente não sabe ao certo, mas e é isso que precisa ser explicado. Deixa eu só mostrar no vídeo aqui no detalhe, me ajudem, colegas, para mostrar a correria que acontece dentro do hospital naquela imagem feita agora de manhã. Ó. Veja aqui a correria. Percebam a correria ali na janela? Ali na janela que está aberta, a correria dos profissionais que inclusive pediam para as pessoas chamarem, conseguirem com outros hospitais oxigênio. Diz que foi um desespero, isso por volta de 8h30 da manhã. Conseguimos mostrar mais no detalhe aqui? Pode mostrar aqui, deixa eu mostrar na tela, se for possível, para quem não conseguir enxergar, eu posso mostrar aqui, ó. Olha a correria que acontece aqui dentro, nessa janela que está aberta. Aqui assim, ó, os profissionais correndo, desesperados, quando, pelo que se compreende, interrompeu o fornecimento de oxigênio, e é isso que a gente está tentando investigar o que de fato aconteceu. Oxigênio tinha, mas houve uma falha no sistema, e é isso que a Aline vai poder explicar melhor para a gente agora. Lembrando, 1h em ponto, a colega Aline Schneider, nesse momento, na frente do Hospital Lauro Reis, lá em Campo Bom, onde 6 pacientes morreram que estavam com Covid por falta de oxigênio, do fornecimento de oxigênio. Aline. Informação já confirmada pelo governo do estado, através da Secretaria da Saúde, a morte desses 6 pacientes por conta dessa falha na distribuição de oxigênio aqui no Hospital de Campo Bom. O Lucas, que está aqui ao meu lado, estava aqui na frente do hospital quando acompanhou toda a movimentação. O pai dele está internado aqui. Pode nos contar o que você viu, Lucas?
Mais perto do microfone. Aline? Um pouquinho para o microfone. Para nós ligar para os hospitais perto aqui da região, Sapiranga, para ligar para ele pro bombeiro, repetir. Pedindo ajuda para mandar oxigênio para cá. Lucas, né? desculpa, falhou o teu microfone no início. Você estava por volta das 8h30 da manhã, as enfermeiras saíram porta fora do hospital pedindo ajuda para os parentes? Não para os parentes, para quem estava aqui na frente, né? Pedindo ajuda para ligar para o hospital de Sapiranga, para os bombeiros, pedindo ajuda de oxigênio, né? Que tinha acabado. Pedindo ajuda de oxigênio, que o oxigênio tinha acabado. Pedindo ajuda para quem? Isso mesmo, para nós ligar, para eles trazer o oxigênio para cá, que tava um caos total, uma correria. E eles pediram para nós, ligue para lá, mande urgente, vir oxigênio para cá, que acabou. Mas pediram para o senhor também, parente? Sim, para mim e para quem tava ali na frente mesmo. André, imagina o desespero desses profissionais da saúde. Eu fico pensando nessa cena, saindo porta fora, gritando para esses parentes que estavam aqui aguardando alguma notícia, né? Aline, André, eu fico imaginando, é que eles podem ter visto que sinais vitais já tinham sido perdidos, que os óbitos estavam acontecendo e deduziram que era falta de oxigênio, talvez até por ter terminado ali, enfim, mas o que aconteceu na verdade não era isso, né? Tinha oxigênio, só que ele não estava sendo distribuído, né? Pois é, isso aí foi explicado ali. E o que vocês fizeram? Nós pegamos e ligamos para o hospital de Sapiranga, para os bombeiros e pedimos ajuda, emergência, né? Que tava complicada aqui a coisa. E a ajuda chegou? E a ajuda chegou. Aí, graças a Deus veio rápido, né? Que eu acredito que se demorasse mais seria bem mais pior, né? Demorou quanto tempo, mais ou menos? Demorou em torno ali de uns 5 minutos. 5 minutos? Foi bem rápido mesmo, até menos, que tinha ambulância aqui por perto que trouxe também, né? Aí veio mais oxigênio. Veio mais oxigênio. E Aline, como é que está o seu pai? Meu pai, na verdade, ele deu entrada ontem às 11 horas, né? Com pressão alta e... Ele está com coronavírus? Não, não está com corona. Não, só para explicar aqui, André, também, existe canalização de oxigênio, entendeu? Então, esse oxigênio que houve o socorro, provavelmente são aqueles botijões de oxigênio que foram usados emergencialmente ali, porque o hospital tem uma estrutura para abastecer os pacientes com oxigênio que é interna. E esse sistema é que não estava funcionando, né, André? É isso que eu sei se a Aline consegue já explicar para a gente, afinal, o que aconteceu. Porque tinha oxigênio, mas não tinha oxigênio, Aline. É o que a assessoria de imprensa aqui do hospital disse em nota por enquanto, né? Porque nenhuma informação oficial, não convocaram a imprensa ainda para trazer maiores esclarecimentos. Mas o que eles disseram até o momento foi justamente isso, que não faltou oxigênio, e sim que teve uma falha mecânica na distribuição desse oxigênio. O senhor chegou a ver se no momento que esse socorro chegou, foram uns cilindros de oxigênio que vieram, foi isso? Trouxeram cilindros e daí provavelmente repuseram esses cilindros. Sim. E aí tudo começou a voltar ao normal, digamos assim, né? Sim, mas assim, nós notamos aqui também que algumas ambulâncias chegaram depois e eles falaram que não precisava mais o oxigênio. Então não foi o oxigênio que acabou. Eu acho que eles conseguiram normalizar. Pois é isso. Obrigada, Lucas, Aline, pelas suas informações. Melhoras para o seu pai, tá? Obrigado, agradeço. Aline, a gente e até foram o desespero nesse momento dentro do hospital, imagino, porque poderia atingir a todos que estavam necessitando de oxigênio. E nesse caso de Covid, que o pulmão, ele basicamente funciona só com o oxigênio da máquina. Tanto é que não se sabe quanto tempo isso durou, Aline, mas foram 6 vítimas, 6 pessoas que morreram ali. Segundo informações de funcionários do hospital, que por enquanto não querem se identificar, essa falta do oxigênio teria durado por cerca de 40 minutos. E por isso que esses pacientes que precisavam desse insumo para respirar não teriam resistido. Agora, o que vai ser apurado daqui para frente é justamente isso. Se as pessoas que perderam a vida na manhã desta sexta-feira, se elas morreram por conta deste problema. E aí será aberta uma sindicância, então, para apurar
qual foi a causa da morte desses pacientes aqui no Hospital de Campo Bom. Não vai trazer de volta a vida dessas pessoas, obviamente, mas que isso ao menos sirva, né, uma lição dessa tragédia. 6 pessoas, eu imagino, a gente se solidariza com os familiares dessas 6 pessoas e também pelo que aconteceu ali dentro, porque não se sabe onde foi a falha. Não é buscar responsabilizar nesse momento, mas é que isso sirva de alerta para outras instituições, porque nós estamos com um esgotamento em todos os sentidos, E por isso a Aline vai continuar. O hospital, André. Oi? André, o hospital reforça que o sistema já foi restabelecido, que o problema já foi resolvido. Sim, mas como você falou, não pode o problema pode ter sido resolvido, mas as pessoas não voltam. E não pode um problema, né, acontecer. É o local onde não pode ter problema. As pessoas vão para se salvar no hospital, né? Pelo menos pode. tentar. Então tem que, de fato, descobrir o que foi o problema. Enfim, obrigado, Aline Schneider. A gente está indo já para o encerramento. Obrigado por ter participado com a gente. A gente vai encerrando por aqui o SBT Rio Grande de hoje, né? Agradecendo a companhia de todos nesse momento muito difícil, pedindo para que todos se cuidem, né? Lembrando, às 19h20, a segunda edição com Marcelo Chemali. E fica esse nosso pedido, né? Agora, final de semana chegando, para que todo mundo tenha muito cuidado, muita atenção. Obrigado, Aline, Glauco, Paza. Final de semana, que todos se cuidem. É o pedido que a gente faz. Uma boa tarde a todos.